carta inteira de Paulo a Tito. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, faça uma oração, peça ao Senhor para que Ele abra o teu coração, para que Ele fale comigo, para que nós sejamos edificados pelo Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. A parede está pintada, a decoração, a beleza estética, o som está montado, a minha voz chega, creio, a todos os meus irmãos aqui presentes, mas se o Teu Espírito Santo, se a Tua voz não soprar em nossos ouvidos e nosso coração, nós sairemos daqui talvez até emocionados, talvez até empolgados, mas não transformados pelo Evangelho. E nós suplicamos a Ti, Senhor, que o poder do Teu Evangelho fale ao nosso coração nessa manhã, de um modo em que nós sejamos transformados, de um modo em que o conhecimento dessa verdade, ao ecoar nos nossos ouvidos, descer no nosso coração, possa nos transformar, Senhor. Que essa semente crie raízes, frutifique em nós frutos do Evangelho, frutos de arrependimento, para a Sua glória, Senhor. Que a Tua graça se manifeste a todos aqui presentes nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. E usa-me, apesar de mim, para isso. Para a Tua glória nós oramos. Amém. Amém. Imagine que uma pessoa vive normalmente, comendo de tudo, sem se preocupar com o corpo, sem se exercitar, sem dormir direito, sem comer corretamente. E ela acha que está tudo bem com ela. Mas um dia essa pessoa vai ao médico fazer um exame de rotina. E o médico chama essa pessoa para conversar e diz: você tem uma condição cardíaca grave, gravíssima. E se você continuar vivendo do modo como vive, não vai durar muito tempo. A partir desse novo conhecimento da realidade, tudo muda. Essa realidade estava presente ali. Ele só não tinha conhecimento dessa realidade. E a partir desse conhecimento dessa realidade, de sua condição cardíaca, tudo muda. Ela não recebeu um conselho de estilo de vida. Assim como o Evangelho não é só um estilo de vida, como famosamente muitos dizem. Essa pessoa não recebeu um conselho de um estilo de vida. Ela recebeu uma revelação sobre o que é verdadeiro, algo que sempre foi real, mas ela não sabia. Sempre esteve ali, mas ela não sabia. Agora, sabendo quem ela é, sabendo desse diagnóstico, sabendo que ela é alguém doente, e o que precisa fazer, que é o tratamento e as mudanças que ela precisa fazer, então essa pessoa começa a viver de um outro modo. Ela muda a sua dieta, ela muda a sua rotina, ela muda o seu sono, ela muda o ritmo de trabalho. O diagnóstico não apenas melhorou sua informação sobre as coisas, o diagnóstico redefiniu o modo da sua existência. O Evangelho faz o mesmo conosco, irmãos. Ele nos revela uma realidade que sempre existiu, mas que nós vivíamos ignorando essa realidade. A realidade de que nós somos pecadores diante de um Deus santo, a realidade de que existe um Salvador que já entrou na história, Jesus Cristo, o Senhor, e que Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, morreu como nosso substituto para pagamento dos nossos pecados. A realidade de que existe um reino, e esse reino, ele é real, ele não é filosófico, ele é real, e que Jesus Cristo é Senhor. Essa realidade do Evangelho, que nós ignorávamos, o Evangelho trouxe a luz para nós. E quando essa notícia chega até nós,
não é apenas uma informação religiosa, mas é uma revelação sobre a realidade última. É como, no caso do diagnóstico, viver de acordo com essa nova realidade é a única forma de viver de um modo saudável e verdadeiro. Portanto, meus irmãos, o Evangelho não é um conselho para melhorar a vida de vocês, mas é uma revelação da realidade. E quando você enxerga a realidade como ela é, não dá mais para viver como se vivia antes. Por séculos, os médicos acreditavam que doenças vinham de ares ruins ou de um desequilíbrio misterioso do corpo, ou até, enfim, vários misticismos esquisitos. E eles faziam cirurgias e partos, por exemplo, por conta dessa percepção de que doenças vinham por ares ruins ou de um desequilíbrio misterioso do seu corpo, algo do tipo. Por conta dessa percepção, eles faziam cirurgias e parto sem lavar as mãos, por exemplo. Eles usavam os mesmos instrumentos em diferentes pacientes. Olha que bonito, que higiene, imaginou? Tudo parecia muito normal, assim, essa prática era muito normal. Até que dois homens, do qual não vou arriscar citar o nome deles, pois não sei pronunciar muito bem. Louis, enfim, e Joseph, o sobrenome deixa para lá. Esses dois homens, eles provaram que havia algo que era invisível, que era real, mas era invisível, que era micro-organismos que causavam doenças. A partir dessa descoberta provada ao mundo, tudo mudou. Os hospitais foram reorganizados, reestruturados. Os médicos passaram a esterilizar os instrumentos, a lavar as suas mãos. A prática médica, a medicina foi reformada a partir dessa nova revelação. Eles não criaram uma nova medicina. A medicina já existia. Eles apenas passaram a viver de acordo com a realidade que sempre existiu e a tratá-la corretamente. Mas que agora essa realidade que sempre existiu e estava oculta foi revelada. O Evangelho, meus irmãos, faz o mesmo, não só com o cristão, mas faz o mesmo com a igreja. E você vai entender por que eu estou falando sobre isso. Antes de nós compreendermos o Evangelho, nós achávamos que a igreja é apenas um lugar onde as pessoas vão cantar, onde as pessoas vão ouvir conselhos, onde as pessoas vão tentar ser melhores. Você provavelmente já ouviu, ou já falou algo do tipo: fulano precisa ir para a igreja mesmo, fulano está muito bagunçado, precisa melhorar as coisas, né? Viver melhor. Porque entende essa relação com a igreja. Mas quando o Evangelho é revelado, quando Deus abre os seus olhos para ver acerca da vida, morte e ressurreição de Jesus para a salvação do seu povo, quando essa boa notícia de Deus, por meio dessa sua vida, morte e ressurreição, está, por meio de Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas, os pecadores e toda a criação, quando isso é revelado a nós, nós percebemos que a igreja não pode mais funcionar como ela funcionava antes. A descoberta da realidade do Evangelho, ela reorganiza toda a vida de igreja e de comunidade. Se está ficando confuso, deixe-me tentar ser mais sucinto e objetivo aqui. Há uma grande diferença entre uma igreja que prega o Evangelho e uma igreja que é centrada no Evangelho. Existem igrejas que pregam o Evangelho, e é fato, elas pregam o Evangelho. Existem igrejas que são comprometidas com o correto ensino das doutrinas, mas isso é só no púlpito, embora seja melhor do que muitos lugares que nem pregam o Evangelho, obviamente. Mas a questão é, o Evangelho muitas vezes é só o final do sermão. O Evangelho é aquilo que você ouve no final do sermão. Já que ele está falando sobre tudo isso, isso também nos lembra do Evangelho, né? Cristo fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Porque o Cristo fez isso, então é essa a vida. Percebe que o Evangelho é um adendo. O Evangelho é a porta de entrada para se tornar cristão. E depois, a sua salvação se dá de outra maneira. Em outras palavras, fala-se muito sobre justificação pela fé. E deve-se pregar sobre justificação pela fé.
Mas não se pode ignorar ou se esquecer que a santificação também é pela fé. Uma igreja que só prega o evangelho, mas não é centrada no evangelho, é uma igreja que ela prega o evangelho no final do sermão, mas no aconselhamento ela só diz o que você deve fazer, e não o que Cristo fez. E como o que Cristo fez te dá poder, te dá força, te capacita e molda o que você deve fazer. Bom, estou me adiantando aqui, mas a descoberta da realidade do evangelho reorganiza toda a vida da igreja. Então a mensagem da igreja não é mais faça isso simplesmente, mas é Cristo fez isso para te reconciliar com Ele. Logo, porque Cristo fez isso, faça isso porque você foi aceito. A descoberta do evangelho reorganiza a vida da igreja no seu serviço. Não é mais que você deve servir porque você é motivado por culpa, porque se você não servir, você é um peso morto, embora possa ser verdade, mas ele não pode ser motivado por isso. Ele é motivado sobretudo pelo que Cristo fez na cruz por nós, e porque Ele fez isso por nós, porque Ele nos salvou, nos redimiu. Logo, nós servimos em gratidão. O evangelho reorganiza a missão da igreja, porque a missão não é mais um esforço humano, mas é a participação da igreja no que Deus já está fazendo no mundo. Então, assim como a medicina foi transformada quando ela entendeu a realidade invisível dos germes, a igreja ela é reformada quando ela entende a realidade invisível mais real do evangelho. Não é apenas mudar hábitos, é reorganizar tudo em torno dessa verdade revelada do evangelho. Logo, o evangelho não apenas muda o que a igreja faz, o evangelho define o que a igreja é. Paulo escreve a carta a Tito. Depois de uma introdução longa dessa, ainda quero pregar os 3 capítulos. Paulo apresenta na carta que ele escreveu a Tito um modelo para nós. Modelo esse que nós intitulamos hoje para a celebração desses 5 anos de plantação da Igreja da Cruz. Nós entendemos que na carta de Paulo a Tito há um modelo para nós de uma igreja centrada no Evangelho. Amém? Então, se você tem a sua Bíblia ou o seu celular, eu te encorajo, não feche, não desligue. Nós vamos olhar agora para essa verdade revelada nas Escrituras. Paulo começa o capítulo 1, versículo 1, dizendo o seguinte, apresentando a base da sua missão. Ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Ele é servo de Deus, ele é apóstolo, para promover a fé dos eleitos de Deus. E aí vem, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Aqui Paulo dá o tom de como ele vai desenvolver toda a sua carta. O pleno conhecimento da verdade conduz à piedade. Se você tiver outra tradução, provavelmente em algumas traduções está escrito pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade. A partir então desse princípio que foi estabelecido aqui, que o conhecimento de uma verdade não é uma ideia, é a verdade, permita-me ser redundante, a verdade verdadeira, a realidade que algumas pessoas não veem, mas está lá, mesmo que você não acredite. Não é uma filosofia de vida, é a verdade, é o fato. O conhecimento dessa verdade conduz à piedade. Então Paulo vai trabalhar esse conceito em toda a sua carta. Ele vai mostrar como esse conhecimento da verdade, a verdade verdadeira, muda a nossa relação com a vida, nos levando à piedade. Assim como no caso do diagnóstico, mudou a rotina da pessoa, e assim como no caso da descoberta dos micro-organismos, mudou o modo operante dos hospitais. Aqui em Tito, nós temos um modelo de uma igreja centrada no Evangelho. Primeira coisa, uma igreja centrada no Evangelho tem uma liderança moldada pelo Evangelho. Uma igreja centrada no Evangelho tem uma liderança moldada pelo Evangelho. Isso está no capítulo 1. Ele começa no versículo 5, após a sua saudação, os seus cumprimentos e endereçar a carta a Tito e a igreja.
ele diz o seguinte no versículo 5: foi por essa causa que deixei você em Creta, Tito, para que você pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituíste presbítero, conforme prescrevi a vocês. Quando uma igreja tem problemas, quando a igreja precisa se organizar, quando ela tem problemas na doutrina ou em qualquer outra parte dela, ela precisa começar a organizar do púlpito. É assim a estrutura da carta de Paulo. Ele começa pelos presbíteros no capítulo 1, ele fala de toda a igreja no capítulo 2, e ele fala do indivíduo na sua vida cívica no capítulo 3. Observe que Paulo não começa pedindo uma estratégia, mas ele exige presbíteros para a igreja. O púlpito, meus irmãos, é o lugar onde começa a se perceber se uma igreja é centrada no Evangelho. Quando eu disse que há uma diferença entre uma igreja que só prega o Evangelho e uma igreja centrada no Evangelho, não quer dizer que pregar o Evangelho não deve ser feito. Eu estou dizendo que ela não é menos que isso, ela é mais do que isso. Agora observe, uma igreja centrada no Evangelho é uma igreja que tem uma liderança moldada pelo Evangelho. E ela é moldada porque ela é ocupada, esse púlpito é ocupado por alguém, versículo 6, que seja irrepreensível. Paulo vai dar as qualificações para Tito escolher os presbíteros para fazer essa igreja centrada no Evangelho. E ele vai dizer que esse alguém precisa ser alguém irrepreensível, o que não significa ser irrepreensível. Ser irrepreensível não quer dizer que ele deve ser totalmente isento de falhas ou de defeitos. Porque se fosse esse o caso, não teria presbítero em lugar nenhum, em nenhum lugar. A ideia de irrepreensível aqui é uma palavra usada no sentido de sem culpa, não passível de acusação de alguma coisa, e não no caso de sem mácula, sem defeito. Mas é alguém sem culpa, não passível de acusação. Em outras palavras, alguém irrepreensível não é alguém perfeito, mas é uma postura, um comportamento, uma vida que evita dar margem para qualquer enfraquecimento da sua autoridade e que atrapalha a pregação do Evangelho. Agora, eu quero que você enxergue algo na carta de Paulo a Tito, que é o que nós fundamentamos na introdução. O conhecimento da verdade conduz à piedade. Perceba a lógica do texto. Versículo 9 vai terminar a lista de quais devem ser as qualificações de um presbítero, de um líder centrado no Evangelho. E ele vai dizer que esse homem precisa ser alguém apegado à palavra fiel. Certo? Ou seja, esse homem é alguém que conhece a verdade. E porque ele conhece a verdade, porque ele tem esse conhecimento da verdade e é apegado a essa verdade, ele vive do modo, com as características descritas do versículo 6 ao versículo 8. Percebe? Essa estrutura Paulo conduz em toda a sua carta. Ele dá características de uma vida piedosa, e então ele dá o Evangelho como fundamento para isso, o conhecimento da verdade. Depois ele dá novamente no capítulo 2 características de uma vida piedosa. Ele diz, é assim que você deve viver, por causa desse conhecimento da verdade. No capítulo 3 ele faz a mesma coisa, características da piedade, e viva por causa dessa realidade, desse conhecimento da verdade. Ele faz sempre isso, ele mostra a piedade, mostra a vida, mostra a prática, e mostra então a piedade, o conhecimento da verdade, aliás, o Evangelho. Você percebe nessa estrutura então, dessas qualificações dos presbíteros, você percebe essa lógica presente aqui. Há um Evangelho conhecido no versículo 9, e o Evangelho vivido no versículo 6, 7 e 8. Por causa do conhecimento desse Evangelho, porque o presbítero é apegado à palavra fiel, porque ele conhece o Evangelho, porque ele é apegado ao Evangelho, ele tem essas características de alguém irrepreensível. E ele é então alguém irrepreensível, no versículo 6, no lar. Ele é alguém irrepreensível no lar com a sua esposa e com os seus filhos. O lar é o primeiro lugar aonde se deve olhar para o presbítero. Não é sem motivo que as qualificações começam aqui. Ele diz no versículo 6, alguém irrepreensível, ele vai dar as características de alguém irrepreensível. Esse alguém é irrepreensível no lar, ele é marido de uma só mulher, porque ele conhece o Evangelho, e Cristo não tem várias noivas, ele tem apenas uma noiva. Ele não está salvando várias igrejas, ele tem uma igreja. E porque essa é a realidade do Evangelho, ele também é marido de uma só mulher. Ele é alguém que tem filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. E aqui, meus irmãos, a tradução não é das melhores, mas filhos aqui, primeiro que são filhos pequenos, e são filhos fiéis. Filhos fiéis, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, no sentido de que eles são submissos, eles aprendem, o pai tem autoridade sobre a sua casa.
E não crentes no sentido de que eles são convertidos necessariamente. Porque isso não se pode exigir de um homem. A conversão é algo que o Espírito Santo faz em nós. E você não pode dizer assim, se Cristo não converteu os seus filhos, é culpa sua. Você não serve para o ministério. O ponto é que ele precisa ser alguém irrepreensível no lar. Porque ele conhece a verdade, porque ele é pegado fiel, a palavra fiel. Porque ele conhece a verdade do Evangelho, ele é irrepreensível no lar. Ele também é alguém irrepreensível no seu caráter, versículos 7 e 8. Observe que o presbítero, no versículo 7 e 8, ele deve ser reconhecido pelo que ele não é. Versículo 7. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível. E o que ele não é? Ele não pode ser arrogante, alguém que não se irrita facilmente. Ele tem que ser alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Ele é reconhecido por alguém, por uma coisa que ele não é. Mas ele também é reconhecido não só pelo que ele não é, mas pelo que ele é. Versículo 8. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si. Não apenas as coisas negativas desqualificam esse homem, esse presbítero centrado no Evangelho, mas a ausência de coisas positivas também o desclassifica para o presbitério. Então esse alguém que é irrepreensível no lar, que é irrepreensível no caráter, ele é irrepreensível sim, porque ele é irrepreensível na sua doutrina, no seu conhecimento da verdade. Ele é alguém apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina. É o fato dele conhecer a verdade que faz com que ele tenha essa vida centrada no Evangelho. E por ser apegado à palavra, por ter esse conhecimento da verdade, o presbítero se torna então alguém apto. E é por isso que uma igreja centrada no Evangelho tem presbíteros moldados, liderança, pastores moldados pelo Evangelho. Porque se ele é moldado desse modo, como é dito aqui, ele se torna apto, ele se torna qualificado para o seu serviço. E qual é o serviço que ele deve cumprir na igreja de Cristo? Final do versículo 9. Que ele precisa ter isso para que ele possa exortar pelo reto ensino, primeiro. E segundo, e convencer os que contradizem esse ensino. Exortar e convencer. Positivo e negativo. É instruir e refutar. É instar, suplicar e incentivar. E corrigir, repreender severamente. Ele é convidado a instruir aqueles que são ensináveis. E ele deve refutar os inimigos da verdade. Ele edifica os fiéis, os crentes. Mas ele também elimina o erro. Essas são as duas funções resumidas de um pastor da igreja. Uma igreja centrada no Evangelho, meus irmãos, tem uma liderança centrada no Evangelho para que ele possa silenciar os falsos mestres. Observe que esse é o princípio estabelecido do versículo 10 ao versículo 16. Ele deve silenciar, ele deve ter essas qualificações, diz o versículo 10, para que ele possa, do versículo 10 ao 16, para que ele possa silenciar os falsos mestres. E aí talvez alguém pergunte assim, tá, mas e a liberdade de expressão? Liberdade de expressão lá fora, aqui dentro, não. Aqui dentro não tem liberdade de expressão. Aqui dentro, se não está dentro do reto ensino, vaza. Simples assim. Isso a começar daqui. Por que eles devem silenciar os falsos mestres, irmãos? Porque observe quem são os falsos mestres. Lembre que a grande ideia, digamos que o grande pilar, o fundamento aqui da carta de Paulo é o conhecimento da verdade que conduz à piedade. Mas observe o versículo 16. Esses falsos mestres, eles afirmam que conhecem a Deus, afirmam que conhecem a verdade, mas eles negam. Como? Por meio do que fazem. Conhecimento da verdade produz a piedade. Não tem piedade, revelam conhecimento que não se tem. Eles são abomináveis, desobedientes, reprovados para qualquer boa obra. Porque eles não têm o conhecimento da verdade, eles vivem impiedosamente. Eles são o contrário dos presbíteros que são centrados no Evangelho. Eles são exatamente o oposto dos presbíteros que são centrados no Evangelho. Observe o versículo 10. Diz que eles são insubordinados, certo? Eles são insubordinados. Por isso, o presbítero centrado no Evangelho é alguém que não tem filhos insubordinados, porque ele saberá silenciar os falsos mestres que são insubordinados. Versículo 11.
O que os falsos mestres são? São pessoas que causam destruição nas casas, destruição nos lares. A sua casa não é ordenada e eles pervertem casas inteiras. E deixe-me dizer aqui algo muito importante que gosto de lembrar quando chego sempre em textos como esses. Se você acha que não se deve combater heresia, apenas ensinar as coisas certas, fale só o que é certo e pare de falar o que está errado. Você não leu o Novo Testamento. As cartas existem para tratar problemas daquilo que está errado. Segunda coisa. Um dos grandes problemas de falsos ensinos, de heresias, é que eles destroem casas inteiras. E talvez você seja tão simpatizante, tão tulipinha de Jesus, tão florido, como dizem alguns jocosamente, às vezes até injusto com alguns teólogos, mas esse teólogo, gente boa, talvez você seja tão assim, porque você não tenha visto o estrago que heresias fazem nas casas. Precisa fazer mais visitas. Você provavelmente conhece alguma família que acredita numa série de heresias e por isso essa família está desestruturada. Porque não tem o conhecimento da verdade, destrói-se casas inteiras. Os presbíteros precisam ser alguém repreensível, alguém centrado no evangelho no seu lar, para lidar com essas casas quebradas. Versículo 12, os falsos mestres são alguém contrário de não ser apegado ao vinho. Note, o presbítero deve ser alguém não apegado ao vinho, alguém que não é inclinado pelos seus impulsos. Mas observe, o versículo 2 vai dizer que são comilões e tentam perverter o povo a ser também desse modo, como foi dito pelo próprio Cretenses. Então perceba, as qualificações dos presbíteros centrados no evangelho são para lidar com os falsos mestres. Presbíteros precisam conhecer o evangelho, conhecer a verdade, para que possam ter uma vida centrada no evangelho, para que eles possam combater falsos mestres que dizem conhecer, mas não conhecem, porque a sua vida não condiz com o conhecimento da verdade. Segunda coisa, então uma igreja centrada no evangelho é uma igreja que tem presbíteros moldados pelo evangelho. Segunda coisa, uma igreja centrada no evangelho. Todos os membros são moldados pelo evangelho. Todos os membros. Toda a membresia da igreja centrada no evangelho é uma membresia moldada por esse evangelho. Por que que toda a membresia é moldada por esse evangelho? Por causa do versículo 11. Note, ele vai dizer quem são as pessoas que devem ser moldadas no evangelho, do versículo 1 ao 10. E ele vai dizer agora qual conhecimento da verdade produz essa piedade descrita do versículo 1 ao 10. Versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. A indigestão que alguns reformados, novos reformados, possam ter com textos como esse, e dizer assim, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ué, mas e os eleitos? Primeiro, perceba o contexto. Perceba. Ele está falando sobre uma categoria diversa de pessoas. Homens mais velhos, mulheres mais velhas, mulheres mais jovens, homens mais jovens, servos, o próprio Tito. E todo esse tipo de pessoas. A graça se manifestou, trazendo salvação a todo esse tipo de pessoas. E por isso o evangelho precisa moldar todos os tipos de pessoas. Não são só os homens transformados pelo evangelho, não são só as mulheres transformadas pelo evangelho, são todos transformados pelo evangelho. Então eis a segunda coisa desse fato de que uma igreja centrada no evangelho, todos os seus membros são centrados no evangelho. Essa graça, esse conhecimento da verdade, ela nos educa, transformando cada membro naquilo que ele necessita ser transformado. Observe o versículo 12. Versículo 2, ele fala diretamente aos homens idosos. E deixa eu fazer uma observação aqui. Quando você lê o versículo 1, é muito interessante, porque Paulo diz assim para ele, mas você, eles ensinam errados. Versículo 16, eles estão ensinando tudo errado. Eles são dessa maneira. Mas versículo 1 do capítulo 2, mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina. E quando nós falamos de doutrina aqui, irmãos, vamos ser sinceros, quando você fala de doutrina, duas imagens vêm na cabeça da grande maioria. Primeiro, para alguns que foram de origem pentecostal, culto de doutrina, usos e costumes. Usa saia, não pode usar saia, usa calça, não pode usar calça, joga bola, não pode jogar bola, esse tipo de coisa.
Mas é curioso porque quando ele fala de doutrina, a grande maioria das pessoas pensam em doutrinas, conhecimento teológico. Doutrinas, pensa em uma teologia sistemática. E quando Paulo fala para Timóteo, para Tito, pregar e ensinar de acordo com a doutrina, logo em seguida, no versículo 2, ele dá uma lista do versículo 2 ao 10 de práticas. Ele não fala de doutrinas, ele não fala de estudo, ele não fala de doutrinas de imediato. O que ele fala é de vida prática. Por quê? Porque se vive dessa maneira, essa é a vida piedosa, descrita aos homens idosos, moderados, respeitáveis. Eles devem viver em dignidade, por quê? Porque eles esperam a manifestação da glória descrita no versículo 13. Porque eles foram redimidos da iniquidade descrita no versículo 14. As mulheres mais velhas, no versículo 3, elas devem viver com reverência. Por quê? Porque elas foram purificadas para pertencer a Deus, como descrito no versículo 14. Porque a graça as educou, como diz o versículo 12. Mulheres mais jovens, descrita no versículo 4 e 5, vivem no lar com amor e com domínio próprio. Por quê? Porque a fé cristã não desonra a palavra de Deus, como descrita no versículo 5. E a redenção cria ordem, ela estrutura as coisas, e não desordem. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Estou empolgado hoje. É um texto muito amplo, e há muitas coisas a ser ditas. Mas se você não entende, eu acho que a invenção humana, o fato de que mulheres são donas de casa, e que esse é um dever feminino, você precisa reler esse capítulo. Porque é exatamente isso que o texto diz. É exatamente isso. E não só diz isso, ele diz, as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas a serem assim. Não sou eu que estou dizendo. Não tenha raiva de mim. Que a graça do Senhor, como diz o versículo 12, eduque você na palavra dele. Os jovens descritos no versículo 6 são chamados à sensatez. E Wood Balkan vai defender que essa descrição é pequena e curta, porque os homens jovens são aqueles que devem ter as qualificações descritas no capítulo 1 dos presbíteros. Mas o assunto para depois também. O próprio líder Tito deve ser alguém que é um modelo. E os servos, no versículo 9 e 10, devem viver em fidelidade, digamos assim. Por quê? Por que vive dessa maneira? Versículo 10. Porque o evangelho precisa ser adornado. Versículo 13. Porque a esperança futura redefine as relações injustas presentes. O evangelho reestrutura as coisas. E com essa esperança, do versículo 13, servos vivem de forma ordenada. Percebe? O conhecimento da verdade descrito nos versículos 11 a 14, e o reforço de pregar esse ensino no versículo 15, é o conhecimento da verdade que produz a piedade, descrita no versículo 1, aliás, versículo 2 ao versículo 10. Cristo morreu na cruz. E o que Cristo fez na cruz, Ele o fez para as boas obras, para a vida piedosa. Observe o versículo 14. Vou apenas descrever, picotar ele para que você veja. Mas o que Cristo fez para nós, Ele se entrega por nós no início do versículo 14. Ele faz uma substituição. Ele nos redime da iniquidade, de toda a iniquidade. Ou seja, há uma libertação que Ele faz em nós e promove em nós. Ele nos purifica, nos santifica. Ele nos forma como um povo, Ele nos dá uma identidade. Ele nos torna zelosos à prática, dedicados à prática de boas obras. Esse versículo 14 explica que as boas obras não são a causa da redenção, mas são o resultado dessa redenção promovida por Cristo. Terceira coisa, uma igreja centrada primeiro no Evangelho tem uma liderança moldada por Evangelho. Ele tem conhecimento da verdade, por isso vive uma vida moldada pelo Evangelho. Uma igreja centrada no Evangelho, toda a membresia é moldada pelo Evangelho, porque o Evangelho é uma graça que se mostrou, que trouxe salvação a todos. Todos são transformados pelo Evangelho, do mais velho ao mais novo.
Terceira coisa, uma igreja centrada no Evangelho transforma a cidade por meio da piedade de seus membros. Uma igreja centrada no Evangelho transforma a cidade por meio da piedade de seus membros. Alguns irmãos aqui já me ouviram falar sobre isso. É lógico que sou suspeito para falar sobre isso. E é óbvio que há muitas coisas que precisam ser feitas ainda na Igreja da Cruz. Há muitas coisas para estruturar. Nós estamos num processo de plantação de igreja ainda. Precisamos ordenar pastores, precisamos ordenar diáconos. Há muita coisa ainda a ser feita. Mas ainda assim, creio que a nossa igreja, a Igreja da Cruz, é uma igreja saudável. Porque é uma igreja centrada no Evangelho. É uma igreja que enfatiza como é o Evangelho que molda todas as coisas. É uma igreja que você vai ouvir um conselho de algum irmão e de alguma irmã. E você vai dizer, eu não tenho conseguido perdoar o meu irmão. Ele não vai só dizer assim, você tem que perdoar, porque Deus manda você perdoar. Ele não diz só isso. Ele diz, você tem que perdoar. Mas não só você tem, mas o Evangelho te capacita a perdoar. Cristo te perdoou de uma grande dívida. E quando você recebe uma grande quantia, bilhões de reais, uma dívida de 100 reais se torna pequena, fácil de perdoar. O Evangelho vai moldando e santificando essa igreja. E por crer que nós somos uma igreja saudável, cremos que é uma igreja centrada no Evangelho, posso mencionar algo muito importante. Essa igreja não tem uma membresia muito grande. Nós temos bastante visitantes, mas membresia ainda não. Há um processo de entrar na membresia de 6 meses, 20 aulas. Depois de uma entrevista, você integra a membresia da igreja. Se você desejar assim, o faça. Mas ouça, preciso olhar para o relógio. Se eu estivesse numa Cogic, alguém diria, prega pastor, pode pregar. Até 2 anos atrás, sempre cogitei, a igreja precisa ter, quando a igreja chegasse lá em 500 membros, a gente divide, vai 250 para lá, 250 para cá. E olhava para isso como plantação de igreja, uma igreja que planta igrejas. E nós queremos ser uma igreja que planta igrejas, isso é fato. Isso é fato. Mas isso que descrevi agora não é plantação de igreja, é rachação de igreja. Só isso. Plantar igreja é ter 500 membros, nós falamos assim, nós vamos pregar 70, 50, 70, nós vamos mudar para tal lugar. 70 pessoas, os melhores crentes que nós temos aqui, os mais piedosos, vão para tal lugar e nós vamos plantar uma igreja lá agora. E aquele lugar vai frutificar o Evangelho. E passei a olhar para a plantação da Igreja da Cruz de um modo um pouco diferente. Permita-me expor um pouco do meu próprio coração aos irmãos, para que você entenda o que significa ser uma igreja centrada no Evangelho, que transforma a cidade por meio da piedade de seus membros. Creio que os membros da Igreja da Cruz são pecadores, mas são pecadores arrependidos, que estão crescendo em piedade. Tanto que há problemas assim, difíceis, mas que na hora de tratar, se tornam fáceis, porque são crentes que conhecem o Evangelho. Então você só joga o Evangelho na mesa e as coisas se alinham. Nós somos uma igreja pequena, mas eu creio, meus irmãos, que uma igreja de 2.000 membros, aqui, no extremo leste, uma igreja centrada no Evangelho, de 2.000 membros, saudáveis, que são moldados pelo Evangelho, que toda a sua vida é moldada pelo Evangelho. Meus irmãos, o trânsito da Zona Leste iria mudar. Eu conversava com o irmão essa semana e disse, a arquitetura da Zona Leste iria mudar. As pessoas seriam atentadas mais ao belo, à beleza, teriam mais senso estético por causa do poder do Evangelho. E até isso, até a beleza dos prédios mudariam. As melhores escolas de São Paulo sairiam daqui. Não porque elas são reconhecidas simplesmente como a melhor escola, porque o MEC disse, mas porque elas fazem educação cristã de verdade. Não só uma leitura devocional antes de começar a aula, e todas as outras matérias que vêm a seguir tratam como um pagão, como se Cristo não tivesse nada a ver com matemática, com ciência, ou com português, ou com literatura.
As melhores escolas sairiam daqui. Isso parece assim algo muito grande, até ambicioso, e de verdade me rola até uma santa indignação de saber que muito provavelmente as igrejas mais influentes atualmente da extremo leste são igrejas que não são centradas no evangelho. Eu oro para que pelo menos sejam aquelas que pregam o evangelho como porta de entrada para a salvação. Mas receio que talvez nem isso. Não posso dizer com certeza porque não estou lá. Uma igreja centrada no evangelho transforma a cidade por meio da piedade de seus membros. Cristãos piedosos constrangem e transformam o ambiente à sua volta. Como isso acontece? Capítulo 3, versículo 11. Aliás, versículo 1. Paulo vai mostrar como o conhecimento da verdade transforma a sua vida cívica. Ela muda, ela transforma o modo como você lida com os governantes, versículo 1. Ela transforma o modo como você lida com todos, versículo 2. Meus irmãos, eu não estou dizendo que você deve ser alguém, um bobão, boca aberta. Muito pelo contrário. Se o evangelho transforma a nossa vida e muda e molda como nós lidamos com todos à nossa volta. Eu oro para que no seu trabalho você seja a pessoa mais respeitada do ambiente. Para que a sua chegada faça com que as pessoas mudem o assunto. Não, fulano está aqui, velho. E não porque você é um chato, mas porque você é alguém que conheceu a verdade e vive uma vida piedosa e constrange aqueles que ainda não conhecem a verdade. E observe, Paulo novamente vai dizer então como eles devem lidar com o governo e com todos. Não devem difamar, não devem fofocar. Eu oro para que os memes, permita-me citar, do Vini Maga, falando que o melhor ambiente do trabalho é a copa onde fica lá dentro fofocando, seja uma piada de mau gosto e que você não acredite nisso. Que você não faça parte disso. Que você seja aquele que corte a fofoca no meio. E observe, Paulo não diz assim, vocês não devem ser fofoqueiros, vocês não devem pecar na maledicência. Mas ele não diz só, vocês não podem fazer isso porque Deus os agrada. Ele vai dar o motivo por que isso não deve ser feito. E o motivo de viver essa vida piedosa, da qual não é fofoqueira, não é linguaruda, digamos assim, é descrito com o conhecimento da verdade, a doutrina do evangelho, descrita no versículo 3 ao versículo 7. Ele dá a má notícia no versículo 3. E ele vai dizer, porque Deus não fez isso com vocês no evangelho. Ele apresenta a boa notícia e a misericórdia de Deus no versículo 4 e 5. E não só fez isso, mas o Espírito Santo nos lavou, ele aplicou esse evangelho em vocês, descrito no versículo 6 e 7. Por causa dessa realidade, a sua vida é transformada. Então o evangelho não é só um modo de mudar a pregação, o sermão, se posso dizer só. Ela não muda só a estrutura, o organograma da igreja. Ela muda a sua vida por completo. Ela muda a maneira como você vive o seu dia a dia e se relaciona com todos. Paulo reforça, assim como fez no versículo 15 do capítulo 2, ele reforça no capítulo 3, versículo 8, para que Tito pregue isso, ensine isso. Então Paulo começa a carta do mesmo modo, ele termina essa carta. Ele começa falando dos falsos mestres, do falso ensino. Então ele termina do mesmo modo, versículo 9 a 11. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias, debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-las uma ou duas vezes. Que coisa interessante. A pessoa provoca divisão. E porque essa pessoa provoca divisão no meio do povo de Deus, o que você faz? Divide ela. Tire ela. Evite ela. Tem um livro que não escrevi. Faz sentido? Está só esboçado e tem bastante coisa. Mas o título provavelmente será Quando unir é dividir. Divisão traz unidade no corpo de Cristo. Essa pessoa traz divisão na igreja. Então o que você faz? Disciplina. Traz divisão para ela, para que a igreja esteja unida. Versículo 11.
Você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Ou seja, não é um pecado e houve arrependimento, é um pecado impenitente. Ela vive pecando. Então, por isso trate dessa maneira. É interessante, Paulo começa a carta falando dos falsos mestres, ele termina novamente falando dos falsos ensinos. Porque a característica dos falsos mestres nem sempre vem de um líder da televisão que nós não gostamos. A característica de uns falsos mestres muitas vezes vem de membros, como ensina o versículo 10 do capítulo 3. Quarta e última parte do texto. Uma igreja centrada no Evangelho tem comunhão com outras igrejas centradas no Evangelho. Uma igreja centrada no Evangelho tem comunhão com outras igrejas centradas no Evangelho. Do versículo 12 ao 14, você tem recomendações finais, digamos assim. E você percebe uma comunhão entre presbíteros, a relação da igreja com essas outras pessoas de fora. Ele convoca Tito, por exemplo, para Nicópolis, no versículo 12. Ele garante uma boa recepção para Ártemas e Tíquico, no versículo 12. A igreja é alguém participante, que tem comunhão com pessoas que estão de fora. Ele garante recursos para Zena e Apolo, no versículo 13. Tem uma boa relação com os de fora. Ele estimula a igreja às boas obras novamente, mostrando que essa é o fundamento daquilo que está provocando, que está promovendo na carta de Tito. Essa é a mensagem de Tito. Essas são as características de uma igreja centrada no Evangelho. Ela tem uma liderança centrada, moldada pelo Evangelho. Toda membresia é alcançada por esse Evangelho. O Evangelho não é um assunto só para alguns cabeçudos, ela é para toda a membresia, ela é moldada, toda a vida dessa membresia é moldada pelo Evangelho. Uma igreja centrada no Evangelho é uma igreja que transforma a cidade por meio da piedade dos seus membros. Nem sempre, percebe, não há coisas grandiosas sendo feitas aqui. São crentes piedosos que se relacionam corretamente com a cidade. Uma igreja centrada no Evangelho, por último, é uma igreja que tem comunhão com outras igrejas centradas no Evangelho. Permita-me fazer ainda apenas 2 aplicações. Ouvi essa semana de um pregador dizer o seguinte: você precisa entender o texto. E ele dizia assim, por exemplo, Jonas, ele estava pregando isso, inclusive. Jonas fugiu do Senhor. Ele falou assim, você sempre tem que perguntar, e tu? Tá, Jonas fugiu, mas e você? Tá, Paulo está dizendo isso, mas e você? Permita então fazer 2 aplicações aqui. Se o evangelho que nós cremos não governa a nossa vida, algo está errado com o evangelho que nós dizemos crer. Não o evangelho, mas o que nós dizemos crer. Percebe que Tito não admite a separação entre fé e prática, como foi dito aqui. Nós podemos saber responder perguntas teológicas. É interessante que quando faço o convite para a fé no evangelho, sempre pergunto, você já creu no evangelho? E sempre reforço, eu não estou perguntando se você sabe explicar o evangelho. Há muitas pessoas que sabem explicar muito bem o evangelho, mas a pergunta é se você já creu, de fato. Por quê? Porque nós podemos saber responder perguntas teológicas, nós podemos saber defender a fé com bons argumentos, ser bons apologetas, nós podemos cantar letras corretas, fazemos questões de não apagar as luzes, e ter a parede branca e não preta, e uma série de coisas, que inclusive não me importa com a parede preta. Mas isso tudo pode coexistir, meus irmãos, com uma vida desordenada. Desordenada. Então eu pergunto, e tu? O evangelho governa as suas decisões quando ninguém está olhando? Ou o evangelho governa as suas decisões só quando você está num ambiente de igreja? Aí você lembra que tem o evangelho e a gente precisa pensar sempre à luz do evangelho as coisas. Mas todos os seus projetos, todas as coisas que você faz, o evangelho é excluído disso. Segunda aplicação que faço. Uma fé que não reorganiza a vida familiar, a vida cotidiana, a vida de igreja, é uma fé que ainda não desceu do intelecto para o coração. Tito 2 não fala de momentos espirituais extraordinários, cara. Você reparou que quando ele vai falar que eles vivam de acordo com a sã doutrina, ele não fala de nada assim extraordinário, nada uau. Sabe, ninguém está levitando, ninguém está flutuando, nem tem aqueles milagres. Ele não fala de nada glorioso, grandioso, como acontece em Atos, por exemplo. Ele fala da vida comum, do seu dia a dia. E diz, Tito, é isso que você deve ensinar à sua igreja. É isso que você deve ensinar à igreja. Um monte de coisa. Não. A vida comum.
o modo como nós tratamos nosso cônjuge, o modo como nós falamos com nossos filhos, como lidamos com a autoridade, com o governo, como nós trabalhamos, por quê, como. Tudo isso revela, meus irmãos, se o evangelho está apenas na nossa mente ou se ele também está no nosso coração. Então eu pergunto, e tu? Quem convive com você na sua casa, meus irmãos? Quem convive com você na sua casa? Ele diria que o evangelho faz diferença real na sua vida? Ele diria que o modo como você vive tem sido transformado pelo evangelho? Eu não estou falando sobre perfeição. A igreja não é um lugar onde não há pecadores. A igreja é um lugar onde há pecadores arrependidos. Pecadores que pecam e se arrependem. Esse é o ponto. Quando você peca em casa, alguém percebe que a sua vida diária é moldada pelo evangelho, e que é o evangelho que te leva a pedir perdão, a doar perdão. A carta de Tito nos lembra, meus irmãos, que o evangelho não nos chama apenas a crer corretamente, a dizer corretamente, mas a viver de modo coerente com essa fé. Se você diz que acredita que um paraquedas te deixa em segurança lá embaixo, você pula. Se você diz que acredita, mas não pula, não muda o seu comportamento, então é só um discurso. Você não pula, pode ser até um belo discurso, mas não mudou o seu comportamento. A carta de Paulo a Tito nos convida a viver de modo coerente, de modo em que a verdade é conhecida. A piedade, ela precisa aparecer, ela precisa florescer, ela precisa frutificar. Onde a piedade não aparece, meus irmãos, é hora de nós voltarmos ao evangelho. É por isso que todos os domingos nós pregamos o evangelho. É por isso que todos os domingos nós falamos do evangelho. É por isso que o evangelho fundamenta aquilo que é ensinado, seja oração, seja sobre trabalho, seja como fritar uma coxinha, é o evangelho que fundamenta isso. Precisa ser, irmãos. É por isso que alguns irmãos têm dificuldades de viver uma vida piedosa, e é curioso como muitos irmãos, quando nós vamos aconselhar, a dificuldade que eles têm é justamente aquilo que está sendo tratado aos domingos, mas eles se ausentam, faltam, e por isso não produz piedade. Então, onde não há piedade, onde a piedade não está aparecendo, é hora de voltarmos ao evangelho. Voltemos ao evangelho, como diz o famoso site. A minha oração nessa manhã é que Deus nos preserve sendo uma igreja centrada no evangelho, que essa seja a minha realidade, que essa seja a sua realidade quanto igreja, que nós possamos, para a glória de Deus, ser uma igreja centrada no evangelho, não só 5 anos, mas até que o Senhor venha nos buscar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra mostra, revela a tua verdade, Pai. A verdade verdadeira, a verdade última. E nós suplicamos que a sua verdade revelada aqui, de fato, produza em nós, Pai, piedade. Que os meus irmãos não saiam daqui com um fardo pesado, tentando produzir piedade por si só, mas que ao ouvirem essa pregação, que eles possam, para a glória do Senhor, ser tocados, transformados por essa mensagem do evangelho. E que aqueles que estão à sua volta, que ele, o seu cônjuge, os seus filhos, possam ver como o evangelho tem transformado eles. Em nome de Jesus, Pai. Minha súplica, Pai, que o teu Espírito Santo aplique essa verdade no coração dos crentes, daqueles que têm o seu coração ainda endurecido, que o Senhor faça por meio do teu evangelho essa cirurgia, que o Senhor tire o coração de pedra e coloque um coração de carne, para a glória do Senhor, Pai. Amém e amém. Vamos ceiar. Esse é o momento que nós participamos da mesa do Senhor. Há muitos que nos visitam hoje. E se você nos visita, se você que nos visita está em comunhão com o Senhor, se você confessou a sua fé pelo batismo em uma igreja, se você está em comunhão com a igreja de Cristo, participe da mesa conosco. Como foi dito aqui, Jesus não está salvando, não tem várias noivas, ele tem uma noiva. Nós fazemos parte desse mesmo corpo de Cristo. Mas se você não confessou a sua fé pelo batismo, se você não está em comunhão com a igreja, para o seu bem, não participe da ceia, para o seu bem.
para que você não venha comer e beber para sua própria indignação, para sua própria condenação, aliás. Você não coma indignamente, para que você não venha comer para sua própria condenação. Para o seu bem. Se você não discerne o corpo, não participe. Sinta-se convidado a arrepender-se, a confessar sua fé no Senhor pelo batismo. E então, cear juntamente conosco. Por ora, caso você não seja esse que vai participar da ceia, eu te encorajo, eu te convido. Fechar os seus olhos, não desperdice esse tempo também. Ore ao Senhor. Peça para o Senhor, para Ele transformar o seu coração. Peça para o Senhor aplicar a sua palavra no seu coração. Faça as suas orações de confissão. Examine-se a si mesmo. Confesse ao Senhor e então coma. Faça isso. Ore ao Senhor. Paulo diz que o que ele recebeu do Senhor, ele também ensinou aos Coríntios e também a nós. Que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, ele partiu esse pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso todas as vezes que o comerem, em memória de mim. Depois da ceia, ele pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Participemos dessa comunhão. Nós te louvamos, Senhor, porque o seu sangue foi derramado por nós, porque a sua graça foi dada a nós, nos transformando, nos salvando, nos educando. E nós suplicamos para que essa graça derramada a nós agora por meio desse meio de graça, a ceia do Senhor, que ela nos fortaleça, nos fortifique, nos frutifique em nós, Pai, os frutos do Evangelho. Que o Senhor nos eduque nessa manhã, para a Tua glória, Senhor. Fortifique os meus irmãos, fortifique a mim, para a glória do Senhor, Pai. Estenda as suas mãos, se assim você desejar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor diante de você levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Uma boa semana, meus irmãos. Aliás, aqueles que nos visitam, nós teremos uma comunhão agora, um churrasco. Se você quiser, fique conosco, sinta-se convidado, para a gente ter um tempo maior de conversa, poder se conhecer melhor. Fique à vontade. Podia, né? O celular.